Acha que o Egito Antigo são só pirâmides douradas e Cleópatra tomando banho de leite? Você provavelmente imagina joias de ouro e aquele delineador estiloso, mas isso não é bem a verdade. Pelo menos não para você. Imagine acordar não em um palácio, mas no meio de um campo de lama seca, perto de Tebas, por volta de 1300 a.C. Você é um camponês. O primeiro detalhe sensorial que te choca não é o ouro, é o cheiro. Um cheiro denso de rio, peixe seco, suor humano e algo que você só pode identificar como esterco animal. Muito esterco. Será que você sobreviveria um único dia aqui? Então já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você não chega, você simplesmente está aqui. Num momento, você estava no seu quarto confortável, o ar filtrado pelo ar-condicionado. No outro, o mundo mudou. O ar que você respira agora é pesado, é grosso, quase palpável. Você está acostumado com o cheiro de ozônio da sua cidade, talvez um pouco de grama cortada ou café. Aqui o ar tem gosto, gosto de poeira. Uma poeira fina, cor de ocre, que imediatamente gruda no céu da sua boca e faz seus olhos lacrimejarem. E então, o calor te atinge. Não é um dia quente de verão. É um peso físico opressor. É como se alguém tivesse aberto a porta de um forno industrial e te mandado ficar na frente. O sol, Ra, em sua glória total, não é a esfera amarela amigável que você conhece. É um disco branco e furioso que domina o céu, sugando a cor de tudo. Você sente sua pele, acostumada com loções e protetor solar fator 50, começar a formigar e cozinhar em menos de um minuto. Você levanta a mão instintivamente para proteger o rosto e a luz parece atravessar sua pele. Seus olhos demoram a se ajustar ao brilho. Quando o fazem, você vê o Nilo, o rio Api. Esqueça qualquer imagem de cartão postal de um rio azul e sereno. Esta é uma faixa colossal de água marrom esverdeada, movendo-se lentamente, mas com um poder inegável. É lamacento, cheio de juncos de papiro que balançam nas margens. É a fonte de tudo. E você vê a prova disso na paisagem. O mundo aqui é dividido em duas cores impossíveis, com uma linha de demarcação tão nítida que parece artificial. De um lado, o Kemet, a Terra Negra, é uma faixa de solo escuro, úmido, quase preto, que abraça as margens do rio. É onde tudo cresce. Do outro lado, começando abruptamente como se alguém tivesse traçado uma linha com uma régua, está o Desret, a Terra Vermelha, o deserto, penhascos de areia e rocha cor de ferrugem que se estendem até um infinito trêmulo de calor. O Desret parece uma entidade viva, um oceano de morte sempre pronto para engolir a fina linha de vida que o rio proporciona. O silêncio que você talvez associasse à antiguidade é uma fantasia. Aqui é barulhento, um caos de sons que seu cérebro luta para processar. Não há motores, não há buzinas, não há música eletrônica, mas há gritos. Dezenas de vozes falando uma língua gutural, cheia de consoantes ásperas, que não soa como nada que você já ouviu. Você ouve o balido desesperado de cabras sendo arrastadas, o zurro triste de burros sobrecarregados com cestos de grãos e o latido agudo de cães magros, cor de areia, que correm por toda parte. Crianças pequenas, completamente nuas, correm e gritam na lama da margem rindo. Mas o som dominante, o som que se tornará a trilha sonora da sua existência, é o rangido. Um rangido rítmico, melancólico, de madeira molhada. É o Shaduf, um sistema de irrigação manual, um longo poste com um contrapeso de lama seca de um lado e um balde de couro do outro. Homens mergulham o balde no rio e usam o peso para erguê-lo até os canais de irrigação. O rangido nunca para. Dia e noite é o ritmo constante da sobrevivência egípcia.
e o cheiro. Precisamos voltar ao cheiro, porque é avassalador. No seu mundo, o saneamento é uma maravilha invisível. Aqui, ele simplesmente não existe. O Nilo é o supermercado, a fonte de água potável, o chuveiro e o esgoto, tudo ao mesmo tempo. O cheiro mais forte é o de peixe. Peixe seco ao sol. Há fileiras e mais fileiras dele, em esteiras de junco, cobertos por nuvens vibrantes de moscas. As moscas. Você precisa entender sobre as moscas. Elas não são um incômodo ocasional. Elas são parte do ar. Elas são uma constante. No segundo em que você chega, elas te encontram. Elas pousam nos cantos dos seus olhos, buscando a umidade das lágrimas causadas pela poeira. Elas pousam nos seus lábios. Você as espanta, e 3 a mais tomam o lugar instantaneamente. Você vê as crianças pequenas com anéis de moscas em volta dos olhos, e elas nem piscam mais. Misturado ao peixe, há o odor de esterco de boi. Não é apenas dejeto, é combustível. As pessoas o recolhem, moldam em bolos e o secam ao sol. O cheiro de sua fumaça lenta e acre, usada para cozinhar, está em toda parte. Adicione a isso o cheiro azedo de cerveja derramada, que é a bebida básica, e o odor onipresente de suor humano. Um suor forte, oleoso. Ninguém aqui tem acesso a desodorante. Todos estão em trabalho físico intenso. É o cheiro da humanidade crua. Você olha para baixo. Você não está usando seus sapatos confortáveis. Seus pés estão descalços. O chão não é asfalto, nem madeira, nem grama aparada. É a lama. A famosa lama preta do Nilo. É espessa, rica e fria, apesar do calor do ar. Você dá um passo e seus pés afundam até os tornozelos. A lama espreme entre seus dedos. É nojento, mas você também pode sentir o quão fértil ela é. Você olha para suas roupas. Você está vestindo uma tanga. Apenas uma peça simples de linho grosseiro amarrada na cintura. O tecido não é o algodão egípcio de 1000 fios dos hotéis de luxo. É áspero, ele coça. O sol bate diretamente nos seus ombros e você já sente a queimadura começando. Alguém grita com você, um homem mais velho, com a pele como couro seco e rachado, olhos brilhantes e cansados. Ele gesticula impacientemente para um grande pote de cerâmica. Você não entende uma palavra, mas a mensagem é universal e clara. Pare de ficar aí parado como um idiota e pegue aquele pote. Você percebe a verdade assustadora. Você não é um turista. Você não está aqui para uma excursão. Você não vai ver as grandes pirâmides de Gizé. Aliás, daqui de Tebas, elas estão longe. E para as pessoas desta era, elas já são antiguidades, com mais de 1000 anos de idade. Você é um deles, um trabalhador. Você olha para suas mãos macias de teclado e celular, e vê a sujeira já se acumulando sob suas unhas. O choque final não é o cheiro, nem o calor, nem as moscas. É a escala. Tudo é manual. Se algo precisa ser movido, é movido por músculos humanos ou animais. Se algo precisa ser construído, é feito à mão, pedra por pedra, tijolo de barro por tijolo de barro. Não há máquinas, apenas milhares de pessoas como você, trabalhando sob o olhar atento de um supervisor que carrega um bastão de junco. Você sente um nó de pânico frio no estômago. Isso não é um feriado, isso é o resto da sua vida. O sol continua a bater. O cheiro de peixe, rio e suor enche seus pulmões. A lama começa a secar nos seus pés, repuxando a pele. O dia mal começou. O homem mais velho, seu novo colega, supervisor, ele não espera por uma resposta. Ele apenas grunhe e se vira esperando que você o siga. Carregando o pote de cerâmica, que é mais pesado do que parece, você tropeça atrás dele. Você sai da lama da margem do rio e entra na aldeia propriamente dita. As ruas não são ruas. São passagens estreitas, labirínticas, de terra batida, poeirenta, tão apertadas que você mal consegue estender os braços. As casas estão espremidas umas contra as outras. Um mar de paredes de tijolos de barro, cor de bege, todas parecendo meio que derreter sob o calor.
Você está andando por um labirinto monocromático. O cheiro de peixe seco aqui é ainda mais forte, mas agora está misturado com a fumaça acre do esterco seco sendo usado como combustível. Galinhas magras ciscam em toda parte, e uma cabra amarrada a um poste te encara com olhos retangulares e vazios. Depois de algumas voltas que já te deixam completamente desorientado, o homem para abruptamente em frente a uma abertura na parede. Não há porta, nem mesmo uma cortina de contas. É apenas um buraco escuro em um bloco de lama. Ele aponta para dentro, depois para você e depois para o pote que você está carregando. A mensagem é clara. Você mora aqui. Coloque isso aí. Você se abaixa para entrar. A primeira coisa que te atinge é o alívio do sol. Você estava começando a se sentir tonto com o brilho e o calor, e entrar nesta escuridão é como mergulhar em água fresca. É pelo menos 15 graus mais fresco aqui dentro. A segunda coisa que te atinge é a escuridão total. Seus olhos, contraídos pelo sol furioso lá fora, não conseguem ver nada. Você fica parado, piscando, ouvindo o som da sua própria respiração. Lentamente, seus olhos se ajustam. Não é um palácio. É um apartamento-estúdio muito pequeno. E o estúdio é feito de lama. O chão sob seus pés descalços não é de pedra ou madeira. É a mesma terra batida de lá fora, compactada até ficar dura como concreto. As paredes são de tijolos de barro cru, desiguais. E você pode ver pedaços de palha misturados na argamassa. O teto é baixo. Você quase pode tocá-lo. É feito de vigas de palmeira cobertas com esteiras de junco e uma camada de lama seca por cima. Pequenos feixes de luz solar penetram por buracos no teto, iluminando partículas de poeira que dançam no ar imóvel. O cheiro aqui dentro é diferente. É mofado, terroso, com o cheiro persistente de fumaça de cozinha e algo que você só pode identificar como o cheiro de corpos humanos dormindo. É um cheiro íntimo e animal. Não há móveis. Esqueça cadeiras, mesas, sofás ou camas. No canto mais distante, há uma plataforma elevada, também feita de tijolos de barro, com cerca de meio metro de altura. Sobre ela, algumas esteiras de junco trançado. Essa é a cama, provavelmente para a família inteira. Em outro canto, há uma lareira primitiva. Um buraco raso no chão com algumas pedras ao redor e um pequeno buraco no teto logo acima para a fumaça, a maior parte dela, escapar. Ao lado estão suas únicas posses, algumas panelas de barro de aparência grosseira, uma pedra de moer grãos, um quern e o grande pote de água que você acabou de trazer. É isso. Essa é a sua casa. Não há janelas. A única luz vem da porta aberta e dos buracos no teto. Não há divisórias, exceto por uma esteira pendurada que talvez esconda um pequeno espaço de armazenamento. Você percebe que vai compartilhar este espaço único com... quantas pessoas? 3? 5? Você ouve um leve arranhar vindo de um canto. Você não está sozinho. Ratos, insetos e, como você descobriria mais tarde, escorpiões são seus colegas de quarto permanentes. Vamos avançar para a sua primeira manhã. Você mal dormiu. A esteira de junco é dura e a plataforma de lama não tem nenhuma flexibilidade. Seu quadril e ombros doem. Você acordou várias vezes com o som de algo se movendo no escuro. O dia começa antes do sol. Você é acordado não por um alarme, mas pelo barulho de outras pessoas se mexendo, pelo cheiro de pão sendo assado em algum lugar próximo. É hora da sua rotina de higiene matinal. Onde fica o banheiro? Você olha ao redor em pânico. Não há um. Você percebe um pote de cerâmica com tampa em um canto escuro. Esse é o banheiro da noite. E agora, de manhã, é seu trabalho pegá-lo, levá-lo para fora e despejá-lo em um poço de resíduos designado na borda da aldeia. Ou, mais provavelmente, apenas no beco. Você tenta não respirar pelo nariz enquanto faz isso. A falta de privacidade é total. Agora lavar o rosto. Você volta para dentro e vai até o grande pote de água que você trouxe do Nilo.
Você tira a tampa de madeira. A água lá dentro está parada e turva. Você pode ver sedimentos no fundo. É a mesma água que os animais estavam bebendo, que as pessoas estavam lavando roupas e que servia de esgoto rio acima. Esta é a sua água potável, sua água de cozinha e sua água de banho. Você pega uma tigela pequena, mergulha na água e joga o líquido cor de chá no rosto. É corajoso. Você esfrega o sono dos olhos. E o sabão? Você não tem sabão de barra. O sabão como o conhecemos não existe. Os ricos usam algo chamado natrão, um sal natural colhido do deserto, misturado com azeite ou gordura animal para criar uma pasta de limpeza. Você é pobre. Sua melhor aposta é usar um pouco da lama sedimentar do fundo do pote de água como um esfoliante abrasivo para tirar a sujeira. A ironia é que os egípcios eram obcecados por limpeza, muito mais do que as pessoas na Idade Média, por exemplo. Mas a limpeza deles era uma batalha constante contra a areia, o calor e os parasitas. Próximo passo: dentes. Sua boca está seca com gosto de poeira. Você procura por uma escova de dentes. Obviamente não há nenhuma. Alguém te entrega um pequeno galho. Você é instruído a mastigar a ponta dele até que as fibras de madeira se separem, formando uma espécie de pincel ou escova rudimentar. Você esfrega isso contra os dentes. Não há pasta de dente, apenas água e fibra de madeira. Enquanto você faz isso, você nota os dentes das pessoas ao seu redor. Eles são surpreendentemente livres de cáries. A dieta deles tem muito pouco açúcar, mas os dentes estão gastos, planos, alguns até o nível da gengiva. Você aprenderia mais tarde que isso é por causa do pão. O kern, usado para moer o grão, inevitavelmente deixa minúsculas partículas de areia e pedra na farinha. Cada refeição é como comer papel de areia fino. Você está lentamente lixando seus dentes até o nada. Finalmente, a pele. O sol lá fora já está começando a queimar. O linho da sua tanga coça. Você nota um pequeno pote de cerâmica com um pó preto e um bastão fino de madeira. É coal. Você já viu isso nas fotos dos túmulos. Mas isso não é um acessório de moda de luxo. É equipamento de proteção. Você é instruído a aplicar o pó preto espesso ao redor dos olhos, criando aquele visual egípcio icônico. Ele é feito de galena, sulfeto de chumbo, moída. Assim que você o aplica, você entende. O coal corta o brilho esmagador do sol, que reflete na areia e na água. É o seu óculos de sol antigo. E, curiosamente, os egípcios acreditavam que ele tinha propriedades mágicas e medicinais. A ciência moderna sugere que o chumbo, em pequenas doses, pode ter estimulado o sistema imunológico, ajudando a combater as infecções oculares transmitidas pelas onipresentes moscas que já estão começando a se acumular no canto dos seus olhos. Você está pronto para o dia. Você não está limpo nos seus padrões modernos. Você está simplesmente menos sujo. Você está descalço. Sua tanga está rígida de suor seco de ontem e seu estômago está roncando. A rotina de higiene levou 10 minutos e agora o sol está nascendo, pintando o céu de laranja. O som do Shaduf já começou. É hora de ir para os campos. Você sai da sua casa de tijolos de barro, piscando enquanto o sol da manhã, já ganhando força, atinge seu rosto. O breve alívio da escuridão se foi. O ar lá fora já está quente e cheio do barulho da aldeia acordando. Você se junta a um fluxo de pessoas, um rio humano fluindo para fora do labirinto de becos. A maioria é como você. Homens e mulheres vestidos com tangas simples de linho ou vestidos de linho grosseiro, descalços, com a pele já brilhando de um leve suor. Todos carregam algo: enxadas de madeira, cestos de junco ou potes de água. É a hora do rush da manhã, estilo Tebas. Enquanto você caminha, você se torna dolorosamente consciente de que nem todos neste fluxo são iguais. Você vê um homem vindo na direção oposta, e a multidão se abre para ele como água ao redor de uma pedra. Ele é um soldado. Você sabe disso por alguns motivos. Primeiro, ele está limpo. Seu linho é de melhor qualidade.
Segundo, ele carrega uma lança com ponta de bronze e um escudo de couro esticado sobre uma moldura de madeira. Terceiro, ele anda com uma arrogância que você não possui. Ele não está indo para os campos, ele está indo para o quartel local ou para a propriedade de algum nobre. Você desvia o olhar e abaixa a cabeça quando ele passa. Você é comida. Ele é o protetor e consumidor da comida. A hierarquia te atinge na cara. É neste momento, nesta caminhada matinal, que você realmente entende a estrutura do mundo em que caiu. É uma pirâmide. Não apenas as que estão em Gizé, que, aliás, já são antiguidades para você, construídas há mais de 1000 anos, mas a própria sociedade. É a estrutura mais rígida que você pode imaginar. No topo absoluto, tão alto que ele respira um ar diferente, está o faraó. Você nem diz o nome dele. Você o chama de Sua Majestade, ou mais comumente Per-A-A, que significa a grande casa. É daí que seus descendentes tirarão a palavra faraó. Ele não é apenas um rei. Ele é um Deus vivo. Ele é Horus na terra. E quando morrer, ele se tornará Osíris. Ele é o dono literal de cada grão de areia, cada gota de água e cada pessoa em Kemet, a Terra Negra. Isso inclui você. Você é propriedade dele, da mesma forma que a enxada em sua mão é sua propriedade. Sua única preocupação com o faraó é que ele mantenha Ma'at, a palavra egípcia para ordem, verdade, justiça e equilíbrio cósmico. Se o Nilo não inundar, é porque o faraó falhou em seus deveres rituais. Se houver uma fome, é culpa dele. É um trabalho difícil, você supõe, mas é um trabalho que vem com palácios. Logo abaixo dele estão os deuses, Amon, Ra, Ísis, Osíris. Você os teme, mas eles são problema dos sacerdotes. Abaixo deles vem a máquina do governo, há o vizir, o Tchati. Pense nele como o primeiro-ministro, o CEO de todo o Egito. Ele dirige tudo, desde os tribunais até o tesouro. Você nunca verá o vizir. Abaixo dele, você tem os ternos caros, os altos sacerdotes, que administram as vastas propriedades dos templos, que possuem talvez 1/3 de toda a terra, e os nomarcas, os governadores das 42 províncias do Egito, os nomos. Esses são os homens que são donos da terra em que você está prestes a trabalhar. Eles são seus proprietários ausentes, vivendo em vilas espaçosas, com jardins e lagos de lótus. Abaixo deles vêm os soldados, como o que você acabou de ver. E os artesãos qualificados, os homens que esculpem as estátuas, pintam os túmulos e constroem os templos. Eles são pagos em rações de comida e cerveja de alta qualidade e vivem em aldeias modelo como Deir el-Medina. Eles estão muito acima de você. E então, há o homem que você vê parado na borda do campo. Ele é a pessoa mais importante, mais poderosa e mais temida em seu universo diário. Ele é o escriba. Ele se destaca como um polegar dolorido. Ele não está usando uma tanga. Ele está vestindo uma saia de linho branco, finamente plissada e imaculada. Em um mundo onde tudo é cor de lama, o branco dele é um grito de status. Ele não está suando. Ele tem uma sombra. Um assistente segura uma esteira de papiro sobre sua cabeça. Ele cheira a nada. A ausência de odor corporal é o maior luxo. Mas o que realmente o diferencia é o que ele tem nas mãos. Ele carrega uma paleta de madeira com buracos para seus bolos de tinta preta, fuligem, e vermelha, ocre, um estojo de junco para seus pincéis e um rolo de papiro novinho em folha. Ele sabe ler e escrever. Neste mundo, isso não é uma habilidade básica, é magia, é poder. Menos de uma em cada 100 pessoas pode fazer o que ele faz. E porque ele pode, ele não cava, ele não carrega, ele não sua. Ele conta. Ele é o representante de toda aquela pirâmide acima dele. Ele é o gerente de nível médio, o contador e o coletor de impostos. Tudo em um. Ele está aqui para uma coisa: garantir que você produza o excedente. O conceito de dinheiro como moedas mal existe.
Sua riqueza é medida em grãos. Você não paga impostos em moedas de ouro. Você paga impostos com o trigo e a cevada que você cultiva. O escriba se aproxima de você e do seu pequeno grupo de trabalho. Seu supervisor imediato, um homem chamado Kenamon, que é apenas um camponês como você, mais maior e mais mal-humorado, curva-se profundamente para o escriba. Você e os outros fazem o mesmo. Você não faz contato visual. Olhar um superior nos olhos é insolente. É desafiar Ma'at. O escriba fala com Kenamon. Você não entende todas as palavras, mas o tom é claro. Ele está dando as ordens do dia. Ele aponta para um campo específico, depois faz uma anotação em seu papiro com um movimento rápido e fluido do pincel. Ele te olha. Seus olhos passam por você e você sente um arrepio, apesar do calor. Ele não te vê como uma pessoa. Ele te vê como uma unidade de trabalho, um número em seu rolo. Ele sabe quantos grãos este campo deve produzir. Ele sabe quantas rações você tem permissão para manter para sua família. E ele sabe que se a cota não for cumprida, a culpa será sua. O que acontece se você não cumprir a cota? Você viu isso acontecer. O escriba não suja as mãos. Ele dá uma ordem a Kenamon ou aos soldados, se necessário. A punição por preguiça ou por sonegar impostos, guardar um pouco mais de grãos para sua família, é rápida e pública. Você seria amarrado a um poste e receberia uma surra com uma vara de madeira pesada, talvez até 100 golpes. Um ditado egípcio que todo mundo conhece é: o ouvido de um menino está nas costas, ele ouve quando é espancado. Isso se aplica a homens adultos também. Se o crime for grave, seus filhos ou sua esposa podem ser levados para servir como servos na casa do escriba até que a dívida seja paga. Você entende seu lugar agora. Você é a base absoluta da pirâmide. Você é um Seketi, um camponês. Você não é tecnicamente um escravo. Escravos existem. Geralmente são prisioneiros de guerra da Núbia ou da Síria, ou criminosos. Mas sua liberdade é uma ilusão. Você está amarrado a esta terra. Você não pode simplesmente fazer as malas e se mudar para Mênfis para tentar a sorte. Você pertence a esta terra que pertence ao nobre que serve ao faraó. Não há mobilidade social. Você nasceu filho de camponês. Você morrerá camponês. Seus filhos serão camponeses. O único sonho, a única loteria, seria se seu filho fosse incrivelmente brilhante e, por algum milagre, conseguisse ser aceito em uma escola de escribas. Então, ele poderia usar linho branco. Mas a chance disso acontecer é quase nula. Então você aceita. Este é o seu lugar na ordem cósmica. O sol nasce, o Nilo inunda, o faraó governa e você trabalha. Você é o motor. Você é a bateria descartável que alimenta toda a glória do Egito. Sem você, os templos não são construídos, os exércitos não marcham e os escribas não têm nada para escrever. Você é tudo e você não é nada. Kenamon, o supervisor, grita com você. O escriba fez suas anotações e já está se afastando, sua saia branca desaparecendo atrás de uma nuvem de poeira. O momento de interação social acabou. Você pega sua ferramenta, uma enxada pesada feita inteiramente de madeira, e caminha em direção à lama. Você encontrou seu lugar. É no fundo, e o dia de trabalho nem sequer começou. Você chega ao campo. Não é um campo verde e ondulado. É uma vasta extensão plana de lama preta e rachada. Este é o presente do Nilo, o Kemet, a Terra Negra. O rio inundou meses atrás, na estação de Akhet, a inundação, cobrindo tudo com esta camada de silt incrivelmente fértil. Agora, na estação de Perret, a emergência ou o crescimento, a água recuou e esta lama está secando rapidamente sob o sol. O cheiro é rico, terroso, como o de um saco de adubo recém-aberto, misturado com o leve odor de decomposição de peixes que ficaram presos. Sua ferramenta está encostada em um pequeno dique de lama. Não é uma enxada de aço carbono com cabo de fibra de vidro da sua loja de jardinagem local. É uma ferramenta de madeira. O cabo é um galho grosso.
lixado até ficar mais ou menos liso. A lâmina é uma peça de madeira mais dura e achatada, talvez com a ponta endurecida no fogo, presa ao cabo com tiras de couro molhado que secaram e encolheram apertando a junta. É pesada, desajeitada e parece incrivelmente primitiva. Seu supervisor, Kenamon, grita. O trabalho começa. Sua tarefa é simples: quebrar a crosta superior da lama seca e revolver o solo para prepará-lo para as sementes de cevada. Você se posiciona imitando os outros homens ao seu redor. Você levanta a enxada pesada acima da cabeça, um movimento que já envia uma pontada de protesto pelos seus músculos do ombro, que não estão acostumados com isso, e a golpeia contra o chão. O impacto é decepcionante. Em vez de afundar profundamente, a lâmina de madeira bate na crosta dura com um baque surdo e racha apenas a superfície. Você percebe que terá que golpear o mesmo lugar 3 ou 4 vezes para conseguir virar um único pedaço de torrão. Você golpeia de novo e de novo. O torrão finalmente vira, revelando a lama mais escura e úmida por baixo. Você dá um passo à frente. Você repete: levantar, golpear, 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 passo. Este é o seu mundo pelas próximas horas. O sol, que era apenas um brilho laranja quando você saiu de casa, agora está subindo rapidamente. E não há sombra, não há uma única árvore neste campo. As árvores, principalmente palmeiras e sicômoros, crescem perto da aldeia ou ao longo dos canais principais. Mas aqui, no campo de inundação, é apenas você, a lama e o céu. Em 30 minutos, você está encharcado. O suor não escorre graciosamente. Ele jorra de você, encharcando sua tanga de linho, que agora gruda desconfortavelmente em você. O suor escorre pelo seu peito e costas, misturando-se com a poeira fina que o vento levanta, criando uma pasta abrasiva. Ele escorre para seus olhos, e a combinação do sal do suor com o couro de chumbo que você aplicou horas atrás, lembra na sua rotina de higiene, começa a arder terrivelmente. Você esfrega os olhos com o antebraço, apenas sujando mais o rosto. As moscas te encontram. Elas amam o sal do seu suor. Elas pousam em suas costas, em seu pescoço, e voltam para os cantos de seus olhos e boca, não importa quantas vezes você as espante. Você aprende a trabalhar com elas. Você se torna uma estátua de lama em movimento, cercada por uma nuvem pessoal de insetos. O sol continua a subir. Agora são 10 da manhã. O calor que era opressor na sua chegada foi ontem. Esta manhã, o tempo se dobra. Agora se tornou malicioso. Você sente o sol, Ra, não como uma fonte de luz, mas como um peso físico pressionando sua cabeça e ombros. O ar treme. O Nilo ao longe brilha como metal derretido. Você estima que a temperatura deve estar se aproximando dos 40 graus Celsius. Suas mãos estão gritando. Suas mãos macias, de digitar e segurar copos de café, não foram feitas para este tipo de fricção. Você pode sentir os pontos quentes se formando na palma da mão e entre o polegar e o indicador. Em 1 hora, esses pontos quentes se transformam em bolhas. Em 2 horas, as bolhas estouram. Agora, você está segurando um cabo de madeira áspero e sujo, com a pele em carne viva. A dor é aguda a cada golpe. Você tenta mudar a pegada, mas não há como escapar. Você olha para as mãos dos outros trabalhadores. As palmas deles são como couro grosso, com calos sobre calos. Eles nem parecem notar. Kenamon passa por você. Ele não diz nada. Ele apenas te olha e o olhar dele diz tudo. Você está lento. O medo do escriba e da vara de espancamento é um motivador mais forte do que a dor. Você cerra os dentes e continua. Levantar, golpear. Dor, golpear. Dor. Passo. Justo quando você acha que seus braços vão cair, Kenamon grita uma nova ordem. É hora de mudar de tarefa, graças a Osíris. Você é movido do campo de enxada para os canais de irrigação. Você acha que é um trabalho mais fácil. Você está errado. É hora de operar o Shaduf. Você lembra do som que ouviu quando chegou?
o rangido rítmico. Agora você é a fonte desse som. Você se posiciona em uma estrutura de madeira instável na beira de um canal de irrigação principal, que está cheio de água do Nilo. O Shaduf é um sistema de alavanca. De um lado, um balde de couro pesado em uma vara longa. Do outro, um contrapeso gigante feito de um grande pedaço de lama seca do Nilo. Seu trabalho é usar o peso do seu corpo para puxar a vara para baixo, mergulhando o balde de couro no canal. Isso parece fácil, mas o contrapeso de lama luta contra você. Você puxa, seus músculos das costas reclamam, o balde enche. Agora, a parte difícil. Você se inclina para trás e deixa o contrapeso fazer o trabalho de levantar talvez 20 ou 30 litros de água, mas você não pode simplesmente deixá-lo ir. Você tem que guiar o poste, balançá-lo sobre o canal de irrigação menor. E então, com um movimento preciso do quadril e do ombro, despejar a água no canal seco que leva aos campos que você acabou de arar. Mergulhar, puxar, levantar, guiar, despejar. O balde de couro vaza. Então, metade da água cai de volta no canal ou em você, o que é brevemente refrescante até secar em segundos. Ranger, mergulhar, puxar, levantar, guiar, despejar. É um tipo diferente de dor. O trabalho com a enxada era ombros e mãos. O Shaduf é sua parte inferior das costas, seus glúteos e seus oblíquos. Você está fazendo centenas de abdominais oblíquos com um peso enorme. Em uma hora, sua lombar está em chamas, mas você não pode parar. Os outros homens estão fazendo o mesmo. A água tem que fluir. A semente precisa ser plantada hoje e precisa de água hoje. Esta é a corrida contra o Perê. Finalmente, uma pausa para o meio-dia. Não é um almoço de 1 hora. É uma parada de 15 minutos. Você se senta no dique de lama, com as pernas tremendo de exaustão. Alguém passa um jarro de água. Você o pega com suas mãos em carne viva e bebe desesperadamente. A água está quente, não morna, quente, como um chá que esfriou. E tem gosto de lama. Você pode sentir a areia fina em seus dentes. Você não se importa. É o melhor líquido que você já provou. Você bebe profundamente e seu corpo o absorve como uma esponja. Então, alguém te entrega seu almoço. É uma cebola crua e um pedaço de pão. O pão é escuro, denso e incrivelmente duro. Você morde e ouve um rangido. É a areia que você viu no querne da sua casa. Você está comendo areia, mas está com tanta fome que mastiga o pão abrasivo e a cebola picante, que faz seus olhos lacrimejarem. Essa é sua recarga de combustível. A pausa acaba. Kenamon grita. Você se levanta. Cada músculo do seu corpo protesta. Você sente a queimadura de sol em seus ombros e nuca, uma dor latejante e profunda. Você volta para o Shaduf. O sol da tarde é, de alguma forma, ainda pior. O trabalho brutal da manhã é apenas o aquecimento para a agonia da tarde. Você entra em um estado de transe. Não há pensamento. Há apenas o ritmo. Mergulhar, puxar, levantar, despejar. O rangido do poste de madeira é o seu único companheiro. 6 horas depois, quando o sol finalmente toca os penhascos ocidentais, transformando o céu em um roxo e laranja profundos, Kenamon grita a palavra final. O dia acabou. Você solta o poste do Shaduf. Seus braços caem ao seu lado. Você mal consegue fechar as mãos, agora cobertas de sangue seco e lama. Você está coberto da cabeça aos pés por uma crosta de lama, suor seco e sal. Você é uma estátua de terra. Você se junta à silenciosa procissão de trabalhadores, mancando de volta para a aldeia. Você está desidratado, faminto e com uma dor que você nunca imaginou ser possível. E a pior parte, o pensamento que te atinge enquanto você mergulha seus pés doloridos na lama fresca da margem do rio. Este foi apenas o primeiro dia. Você tem que fazer isso de novo amanhã e depois de amanhã, pelo resto da sua vida. Você tropeça de volta para sua casa de tijolos de barro. Você não é o único.
A aldeia inteira parece se mover em câmera lenta, uma procissão de corpos exaustos cobertos de lama seca, todos mancando em direção às suas aberturas escuras. O sol se foi, mergulhando no Desret, a terra vermelha, e a mudança de temperatura é imediata. O calor opressor desaparece, e uma noite fresca do deserto começa a se instalar. Você estremece, sua pele queimada pelo sol e coberta de suor salgado e seco, de repente parece fria. Seu primeiro instinto é se lavar. Você não pode imaginar dormir nesta casca de sujeira, mas não há chuveiro, nem banheira. Você pega um pote e caminha com todos os outros de volta para a margem do rio ou para um canal de irrigação próximo. A água está escura e parada. Você se agacha. Você não tem sabão. Você apenas usa a água turva para enxaguar o pior da sujeira. A água está fria e choca sua pele quente. Você esfrega seus braços e pernas, a lama se dissolvendo lentamente. Quando você mergulha suas mãos em carne viva na água, a dor é tão aguda que você quase grita. O silt e os minerais na água do Nilo ardem nas feridas abertas, deixadas pelo cabo da enxada e pelo poste do Shaduf. Você limpa o melhor que pode, sentindo a areia fina do rio, agora substituindo a poeira do campo em sua pele. Você volta para a sua casa. Está escuro, quase totalmente escuro. A única luz vem da lareira no chão, onde um fogo baixo queima. O combustível não é madeira. Madeira é escassa e preciosa, reservada para a construção ou para os fogos dos ricos. O combustível é o que você cheirou quando chegou. Bolos secos de esterco de boi. A fumaça que enche a pequena sala não é um aroma agradável de acampamento. É acre, pesada e faz seus olhos lacrimejarem. Mas também é quente, uma mulher que você vagamente reconhece como parte desta vida. Sua esposa está agachada perto do fogo. Você desaba na esteira de junco, seus ossos doendo. A exaustão é tão profunda que é quase uma doença. Você não está apenas cansado, você está depletado. Então, ela te entrega sua refeição. Seu estômago ronca violentamente. Você está faminto, com uma fome que ultrapassa qualquer coisa que você já sentiu. Você não comeu nada desde aquele pedaço de pão e a cebola crua há 8 horas, e você queimou milhares de calorias em trabalho manual brutal. Ela te entrega 2 coisas. A primeira é um pedaço de pão. Você precisa redefinir sua concepção de pão. Não é uma baguete francesa leve, nem um pão de forma fatiado. É um disco pesado, denso e escuro, feito de trigo emmer ou cevada. Tem a consistência de um tijolo de argila úmido. O cheiro é azedo e terroso. Você o pega com suas mãos doloridas e o leva à boca. Você morde. A primeira coisa que você nota não é o sabor, é a textura, é arenoso. Você ouve um rangido audível dentro da sua cabeça enquanto seus dentes trituram. É a areia daquela pedra de moer, o kern, que você viu em sua casa. A farinha nunca é pura. Cada mordida é uma dose de abrasivo fino. Você lembra dos dentes desgastados que viu nas outras pessoas e entende. Este pão é o que está lixando seus dentes até o nada. Mas você está com tanta fome que não se importa. Você rasga o pão com os dentes, mastigando a pasta de grãos e areia. A segunda coisa no seu prato de barro é a sua salada. É, literalmente, uma cebola crua, talvez acompanhada por alguns dentes de alho e um rabanete de aparência fibrosa. Não há azeite, nem vinagre. Você come como uma maçã, dando grandes mordidas. O sabor é incrivelmente forte, picante e faz seus olhos lacrimejarem, mas o sabor agudo corta a monotonia do pão arenoso. Você lembra de ter ouvido em sua vida antiga que o historiador grego Heródoto escreveria 1000 anos depois que os construtores das pirâmides, que lembre-se, são história antiga para você, recebiam enormes quantidades de cebola, rabanete e alho. Você está comendo a ração clássica do trabalhador. É o que mantém o escorbuto longe.
Você engole a comida seca, sua garganta está como lixa. Você precisa de algo para beber. A água do Nilo, mesmo a do pote grande, é arriscada. Mas você não precisa se preocupar com isso. Ela te entrega a sua verdadeira refeição, a sua nutrição, o seu pagamento. Ela te entrega uma tigela de cerâmica, grande e pesada. Dentro há um líquido espesso, cor de bege, opaco. Você pode ver pequenas partículas flutuando nele. Você cheira. Cheira a fermento, a pão azedo e é levemente alcoólico. Isso é Henket, cerveja. Mas, novamente, esqueça tudo o que você sabe sobre cerveja. Não é uma lager filtrada, clara e carbonatada. Esta cerveja egípcia é, essencialmente, pão líquido. É feita pegando pães de cerveja especiais, levemente assados para não matar a levedura selvagem, esfarelando-os em grandes potes de água e tâmaras para o açúcar da fermentação e deixando a mistura fermentar por alguns dias. Não é filtrada, não é pasteurizada. Você bebe da tigela, é espessa. Você quase tem que mastigá-la. Tem gosto de mingau de aveia azedo e alcoólico. Você pode sentir os pedaços de cevada e pão não dissolvidos rolando em sua língua. É estranho, mas é maravilhoso. Tem um gosto ligeiramente doce das tâmaras e um teor alcoólico muito baixo, talvez 2 ou 3%. Mas esse pequeno teor de álcool é crucial. O processo de fermentação mata a maioria das bactérias perigosas da água do Nilo. Esta cerveja é mais segura para beber do que a própria água. É por isso que todos, desde o faraó até as crianças pequenas, que bebem uma versão mais fraca, a consomem o dia todo. É a sua fonte primária de calorias. O pão é o enchimento, mas a cerveja é o combustível líquido. É comida e bebida em um. Na verdade, esta cerveja e este pão são o seu salário. O escriba, lá no campo, não anota quanto dinheiro você ganha. Ele anota quantas rações de pão e cerveja você e sua família merecem. O símbolo hieroglífico para refeição ou comida é literalmente uma combinação de pão e cerveja. Você sente o líquido quente, pois não há refrigeração, descer pelo seu esôfago e bater no seu estômago. O cansaço em seus músculos começa a diminuir, substituído por um calor agradável. Os carboidratos e o leve álcool inundam seu sistema, e é a primeira vez que você se sente remotamente humano o dia todo. Você termina sua tigela. Você se sente inchado, muito inchado. Seu estômago está cheio de pão denso e cerveja espessa. Não é uma sensação de satisfação gourmet. Você não teve uma experiência culinária. Você apenas reabasteceu. Você olha para o fogo bruxuleante de esterco. Você percebe o que está faltando. Não há carne. Carne de boi é para os deuses, para festivais ou para os nobres. Você talvez coma um pouco de peixe seco do Nilo, salgado até ficar com a consistência de madeira, ou talvez um pato ou ganso capturado nas margens do rio, se tiver sorte. Mas bife, esqueça, não há açúcar. O único adoçante é o mel, que é um luxo medicinal, ou tâmaras e figos que você não tem. Sua dieta é pão, cerveja e cebola. E amanhã será pão, cerveja e cebola. E no dia seguinte também. É esta dieta, esta trindade de grãos e vegetais picantes que alimenta o motor do Egito. É o que construiu os templos e os túmulos. Você se deita na sua esteira de junco, suas mãos latejando, seus dentes cheios de areia e sua barriga cheia de mingau de cevada. O cheiro de fumaça de esterco e o calor dos outros corpos na pequena sala são a sua atmosfera. Você está exausto, mas pela primeira vez hoje você não está com fome. E isso terá que ser suficiente. Você adormece no instante em que sua cabeça bate na esteira de junco. Não é um sono pacífico, é um nocaute induzido pela exaustão. Mas seu corpo não está descansando, ele está lutando. O latejar em suas mãos, onde as bolhas estouraram, se transforma de uma dor aguda em um tamborilar baixo e quente. Você acorda várias vezes na escuridão abafada da sua casa. Não por causa de um som, mas por causa dessa dor pulsante.
Sua mão parece cheia, pesada. Você tenta flexionar os dedos e uma dor aguda sobe pelo seu antebraço. Você adormece novamente, esperando que o amanhecer traga alívio. O amanhecer não traz alívio. Você é acordado pelo movimento habitual da sua família na pequena sala. Você se senta e a tontura te atinge imediatamente. Você está com febre. O ar da manhã está fresco, mas você está suando. Você olha para a sua mão. É ruim, é muito, muito ruim. Não é mais a sua mão. É uma garra inchada e disforme. A pele está esticada, brilhante e tem uma cor amarelo-acinzentada doentia ao redor das feridas abertas, que agora estão vazando um líquido espesso e com um cheiro adocicado e podre. Você mal consegue ver seus dedos. O calor que irradia dela é como um pequeno forno. Você sabe o que é isso. É uma infecção, e uma infecção grave. Você tenta se levantar para ir trabalhar, mas uma onda de náusea te joga de volta na esteira. Você não vai operar um Shaduf hoje. Você não consegue nem segurar um copo. Sua esposa vê sua mão e seus olhos se arregalam, não de simpatia, mas de medo. Um trabalhador que não trabalha é uma boca que não ganha suas rações. Isso não é um dia de folga, é um desastre. Ela corre para fora e volta com um homem mais velho. Ele não é Kenamon, o supervisor. Ele é outra pessoa. Ele se agacha ao seu lado na penumbra. Este é o Sunu, o médico. Você não é levado a um hospital. O Sunu vem até você. Ele não usa um jaleco branco. Ele usa a mesma tanga de linho que todo mundo, talvez um pouco mais limpa. Ele não carrega uma maleta de aço. Ele carrega uma pequena caixa de madeira e um cheiro. Ele cheira a ervas secas, incenso e algo rançoso, como gordura animal velha. Ele te examina. Seu método é uma mistura desconcertante de observação clínica afiada e o que você só pode descrever como misticismo. Ele pressiona seu peito, ouvindo sua respiração. Ele sente seu pulso. Os egípcios eram obcecados pelo pulso. Eles acreditavam que era o coração falando com o resto do corpo. Ele olha para seus olhos e então ele olha para a mão. Ele murmura. Ele não está falando com você. Ele está falando sobre você. Para os egípcios, sua doença não é apenas uma infecção bacteriana causada por lama suja em uma ferida aberta. É uma falha no Ma'at, a ordem cósmica. É um ataque. Um demônio, talvez enviado pela temível deusa Sekhmet, a senhora da peste, entrou em você. Ou talvez você tenha irritado o espírito de um vizinho morto. Portanto, o tratamento deve ser em duas frentes. O Sunu deve tratar o sintoma físico, a mão, e a causa sobrenatural, o demônio. Ele começa com a magia. Isso, para ele, é a parte mais importante. Ele pega um pequeno amuleto do olho de Horus, em um cordão, e o pressiona contra sua testa febril. Ele começa a cantar. Sua voz é baixa, rítmica, quase um zumbido. Ele está recitando um encantamento, uma ordem direta para o demônio da doença recuar. Ele pode estar invocando Ísis, a grande mágica, para curar você como ela curou seu filho Horus quando ele foi picado por um escorpião. Ele pode pegar um pedaço de papiro, rabiscar rapidamente um feitiço nele, mergulhá-lo em um copo de cerveja e ordenar que você beba a tinta mágica. Você está febril e aterrorizado. Você bebe. Agora, a parte física. O Sunu balança a cabeça para a sua mão. O verredu, o pus, a podridão, tem que sair. Ele coloca sua caixa de madeira no chão de terra e a abre. Não há aço inoxidável. Não há pacotes esterilizados. Dentro, aninhadas em um pano de linho, estão suas ferramentas. Pequenas facas de bronze, polidas, mas manchadas, agulhas de osso e, o mais assustador de tudo, várias lascas de obsidiana, vidro vulcânico preto, afiado como um bisturi moderno. Ele escolhe uma pequena faca de bronze. Ele não a esteriliza em álcool. Ele pode limpá-la brevemente em uma chama de uma lâmpada a óleo ou pode simplesmente cuspir nela e limpá-la em sua tanga.
Não há anestesia. Não há respire fundo. Ele agarra seu pulso com uma mão surpreendentemente forte. Outra pessoa, talvez sua esposa, segura seu ombro, prendendo você contra a parede de barro. O Sunu localiza o ponto mais inchado da sua mão, e então ele corta. A dor é diferente de tudo que você já sentiu. É uma explosão branca e ofuscante atrás dos seus olhos. Você grita, um som animal rasgando sua garganta. A lâmina de bronze, não tão afiada quanto o aço, parece rasgar mais do que cortar. Imediatamente, o Sunu larga a faca e começa a apertar sua mão. Ele usa os 2 polegares para espremer a ferida, forçando o pus e o sangue escuro a jorrarem no chão de terra. A dor é tão intensa que sua visão escurece, mas você não desmaia. Você sente cada segundo. Ele murmura com aprovação. O demônio está sendo purgado. Finalmente, ele para de apertar. Sua mão está sangrando livremente, mas o latejar horrível diminuiu um pouco, substituído por uma dor aguda e limpa. Agora, o curativo. A farmácia egípcia, o Pekret, está prestes a ser revelada. O Sunu precisa de um antibiótico. Ele tem algumas opções. Ele poderia usar mel. Os egípcios sabiam, há milhares de anos, que o mel era um curandeiro milagroso. Ele é um poderoso antibiótico e antisséptico natural. E eles o usavam generosamente em feridas limpas. Mas sua ferida não está limpa, está possuída. Precisa de algo mais potente. O Sunu vai até um pote de barro em sua caixa. Ele abre. O cheiro é horrível. É rançoso e pantanoso. Ele tira uma pasta pegajosa, cinza esverdeada. Você não consegue identificar no início, mas então seu cérebro moderno faz a conexão. Você está olhando para esterco. Sim, os papiros médicos, como o famoso papiro Ebers, estão cheios de receitas como esta. Urina, fezes de mosca e, sim, esterco de crocodilo. A lógica deles era dupla. Primeiro, o poder de um animal sagrado, como o crocodilo, seria transferido. Segundo, uma substância tão nojenta certamente assustaria qualquer demônio remanescente. O que seu cérebro moderno grita é tétano e sepse. Você está prestes a colocar fezes de réptil em uma ferida aberta. O Sunu mistura a pasta de esterco de crocodilo com um pouco de mel, para ajudar a aderir e, sem ele saber, para fornecer alguma proteção antibiótica real. Ele pega uma quantidade generosa dessa cataplasma horrível e a aplica diretamente na sua ferida aberta e sangrando. O cheiro é nauseante. A textura é impensável. Para completar, ele te enfaixa. Não com gás estéril, com tiras de linho. Linho velho, provavelmente de roupas rasgadas, que foi lavado no Nilo e seco ao sol. Ele enrola sua mão com força, prendendo a mistura de mel e esterco contra sua carne. O tratamento está feito. Sua família paga o Sunu não com dinheiro, mas com o que vocês têm. Vários jarros grandes de cerveja e alguns pães extras. Ele recolhe suas ferramentas e desaparece. Você é deixado sozinho na esteira, tremendo de febre e dor. Agora, a verdadeira batalha começa. Você está em uma roleta russa médica. O corte e a drenagem provavelmente salvaram sua mão de uma infecção galopante. Mas o que o curativo fará? O mel matará as bactérias? Ou o Clostridium tetani no esterco do crocodilo te dará tétano, levando a uma morte horrível com o maxilar cerrado? Você passa os próximos 2 dias em um inferno febril. Você não pode comer o pão de areia. Você bebe apenas cerveja e água turva. O Sunu volta uma vez para cantar outro encantamento sobre você. Você está perdendo peso. Você está fraco. Se você não puder voltar ao trabalho em breve, sua família vai passar fome. No 3º dia, algo muda. Você acorda e o mundo não está mais girando. A febre quebrou. Você está encharcado de suor, mas é um suor frio. O Sunu vem e com relutância desenrola o curativo sujo e endurecido. O cheiro o faz engasgar. Ele limpa a pasta seca. Abaixo, a ferida está fechando.
O inchaço diminuiu. A pele ainda está feia, mas está rosa, não cinza. Você sobreviveu. O mel funcionou e o esterco de crocodilo, por pura sorte, não te matou. O Sunu sorri. Sua magia, claro, foi o que fez a diferença. Ele te diz para ir ao templo e deixar uma pequena oferenda de barro em forma de mão para agradecer aos deuses. Você não se importa, você está vivo. Mas você acabou de aprender a lição mais valiosa desta semana. No Egito Antigo, não fique doente. Sua mão está enfaixada em linho sujo, mas está curando. Você sobreviveu. O Sunu, o médico, disse que a magia dele expulsou o demônio. Mas você sabe que precisa fazer a sua parte. Os deuses te pouparam, mas os deuses precisam ser agradecidos. Eles são como o escriba, mas em escala cósmica. Eles esperam seu pagamento. Se você não pagar, a próxima doença, a próxima picada de escorpião ou a próxima inundação fracassada podem ser o resultado. Então, mesmo estando fraco e ainda febril, você sabe que seu próximo dia de folga, sim, eles existem. Geralmente a cada 10º dia, um fim de semana egípcio deve ser gasto no templo. Agora, quando você pensa em templo, você provavelmente imagina Karnak ou Luxor. E você está em Tebas. Então, esses lugares estão de fato a apenas alguns quilômetros de distância. Você pode ver os topos dos obeliscos de Karnak ao longe, brilhando ao sol. Mas Karnak não é para você. Karnak é a casa de Amon-Ra, o rei dos deuses. É uma fortaleza divina, uma cidade inteira de pedra, administrada por milhares de sacerdotes. É onde o faraó vai. Se você tentasse entrar lá, um guarda do templo com um bastão pesado te ensinaria uma lição rápida sobre Maat. Não, você vai ao templo local, a capela do bairro. É uma estrutura de tijolos de barro, assim como sua casa, só que um pouco maior e caiada de branco. A entrada é marcada por 2 mastros de madeira simples, com estandartes de linho pendurados. O cheiro na entrada muda. O odor da aldeia, peixe seco, esterco, lama, é substituído por algo pesado e doce. É quife, o famoso incenso egípcio. Uma mistura complexa de zimbro, mirra, resinas e mel, queimando lentamente em um suporte de bronze. É o cheiro da presença divina. Você entra. É escuro, como sua casa, e a fumaça do incenso paira no ar, fazendo seus olhos arderem. Não há bancos ou cadeiras. O chão é de terra batida, coberto de esteiras de junco. Em um canto, uma lâmpada a óleo pisca, lançando sombras dançantes. No fundo, em um pequeno nicho, há uma estátua. Não é uma estátua dourada de Amon. É uma figura pequena, grosseiramente esculpida em madeira de um deus doméstico. Talvez seja Bes, o deus anão de aparência estranha, que protege a casa de cobras e escorpiões e ajuda no parto. Ou talvez seja Taweret, a deusa hipopótamo-leão, que protege as mães e crianças. Este é o seu nível de interação divina. Um homem se aproxima de você. Este não é o sumo sacerdote de Amon, um dos homens mais poderosos do Egito. Este é um Wabi, um sacerdote de purificação. Ele se destaca por uma razão principal. Ele não tem cabelo, nenhum. Os sacerdotes egípcios são obcecados pela pureza, e pureza significa a remoção de todos os pelos corporais. Ele está raspado da cabeça aos pés, sua pele brilhando com óleo. Sua saia de linho é branca, mais limpa que a do escriba. Ele te olha com expectativa. Você não veio de mãos vazias. Você não tem moedas de ouro. Sua moeda é o que você tem. Você estende sua oferta. Em uma mão, você segura a pequena oferenda votiva que o Sunu lhe disse para trazer. Um modelo de argila crua de uma mão, simbolizando a parte do corpo que foi curada. Na outra mão, você tem o pagamento real. Uma pequena jarra da sua cerveja caseira e 2 pães de cevada. O pão arenoso que você come todas as noites. O sacerdote pega suas oferendas. Ele não as joga fora. O pão e a cerveja são literalmente chamados de oferendas que voltam. Elas serão ritualmente consumidas pela estátua do Deus. E então,
mais tarde, serão consumidas pelos sacerdotes. É assim que eles são pagos. É a economia do templo. O sacerdote pega sua mão de argila e a coloca em uma prateleira com dezenas de outras. Pequenas pernas, orelhas, olhos, todos deixados por pessoas como você. Um catálogo de pequenas misérias e curas. O sacerdote então murmura uma breve oração sobre você, molha os dedos em água purificada de um vaso e borrifa em você. É isso, a transação está completa. Você pagou sua conta médica divina, você sai do templo escuro e volta para o sol brilhante, sentindo-se um pouco mais seguro. Você entende seu lugar. Os deuses não são seus amigos. Eles são forças da natureza poderosas e caprichosas. Você tem os deuses grandes como Ra, o sol, que você vê todos os dias, e Osíris, que você espera encontrar na vida após a morte. Mas você vive sua vida temendo os deuses locais e os demônios. Você teme Sekhmet, a deusa com cabeça de leão que envia a praga, sua infecção. Você teme Sobek, o deus crocodilo, porque você vê crocodilos reais no Nilo todos os dias e eles levam pessoas. Sua religião não é sobre amor e compaixão, é sobre aplacamento e transação. Você deixa a comida para os deuses da mesma forma que deixa comida para um crocodilo, esperando que ele não te coma. E acima de todos eles, controlando a relação entre o divino e o mortal, está o faraó. Você não pensa muito no faraó como um homem. Você nem sabe o nome dele direito. Você apenas o chama de Per-A, a grande casa. Ele não é um político. Ele é o eixo sobre o qual o seu mundo gira. Ele é um deus, literalmente. Enquanto ele está vivo, ele é a encarnação de Horus, o deus falcão. Quando ele morre, ele se torna Osíris, o rei do submundo. Você vê a prova de seu poder divino todos os dias. Você vê os templos colossais sendo construídos em seu nome. Você vê seu cartucho, seu nome em um círculo oval, estampado em cada tijolo importante, em cada monumento. É a logomarca da divindade. Seu relacionamento com o faraó é simples. Ele é o responsável por Ma'at. Esta é a palavra mais importante em sua vida. Mais importante que pão ou cerveja. Ma'at é a ordem cósmica. É equilíbrio, verdade, justiça. É o sol nascendo, as estrelas girando e o mais importante de tudo, o Nilo inundando. A inundação, a estação de Akhet, é o milagre anual que prova que os deuses estão felizes e que o faraó está fazendo seu trabalho. Você, como camponês, vive sua vida inteira em torno deste único evento. Se a inundação for muito baixa, não haverá silt suficiente, os campos não produzirão e haverá fome. Se a inundação for muito alta, ela destruirá suas casas de tijolos de barro e afogará as reservas de grãos e haverá fome. Deve ser exatamente certa. E quem garante isso? O faraó. Você acredita que ele acorda todas as manhãs, entra nos santuários mais internos de Karnak e realiza os rituais que mantêm Ra no céu e Hapi, o deus do rio, fluindo. Você teme o faraó mais do que teme o escriba, porque o escriba só pode te bater. O faraó, se falhar em seus deveres, pode fazer o universo inteiro desmoronar. Quando a inundação chega na hora certa, seu coração se enche de alívio. Não é apenas água, é a prova de que Ma'at foi mantida. O Deus Rei cumpriu sua parte. E você? Sua parte em Ma'at é temer os deuses, pagar suas dívidas no templo e trabalhar nos campos. Você está na base da pirâmide e seu trabalho sustenta tudo. Você sustenta o sacerdote que te abençoou, o escriba que te conta, o soldado que te protege e o faraó que mantém o sol no céu. É uma hierarquia de medo, mas é uma hierarquia que faz sentido. É a ordem. E em um mundo cheio de crocodilos, infecções e calor escaldante, a ordem é a única coisa que você tem. O sol se foi. Você não entende o que isso significa até vivenciá-lo aqui. Em seu mundo, o pôr do sol é um espetáculo.
seguido por uma transição suave para uma noite iluminada por lâmpadas de rua, faróis de carros e o brilho constante de telas. Aqui, o pôr do sol é como se alguém desligasse um interruptor gigante. O disco de Ra toca os penhascos ocidentais, o céu explode em um violeta e laranja impossíveis por talvez 15 minutos. E então, o mundo cai em um abismo. A escuridão que desce sobre o Nilo não é apenas escura, é uma escuridão física, aveludada, quase líquida. É tão absoluta que seu sentido de profundidade desaparece. A aldeia labiríntica, que já era confusa durante o dia, torna-se um poço de tinta. Você se apressa para voltar do templo local, tropeçando na terra batida, com o cheiro do incenso quife ainda em suas roupas de linho. Você entra na sua casa de tijolos de barro e sua família puxa uma esteira de junco pesada e grossa pela abertura. Não há porta de madeira com fechadura, apenas uma barreira de palha. A segunda mudança é a temperatura. O calor opressor que te cozinhou o dia todo é sugado para o céu noturno. O Desert, o deserto vermelho, que atua como um forno o dia todo, torna-se uma geladeira à noite. Em uma hora, a temperatura cai 15, talvez 20 graus. Você, com sua pele queimada pelo sol, começa a tremer violentamente. Você está vestindo apenas sua tanga. O frio do deserto é tão impiedoso quanto o calor. Dentro da sua casa de um cômodo, sua esposa acende a única fonte de luz que vocês possuem. É uma pequena tigela de barro com um pavio de linho torcido flutuando não em azeite de oliva. Isso é para os ricos. Está flutuando em óleo de rícino ou óleo de semente de gergelim. A lâmpada solta uma fumaça preta e oleosa e cheira a ranço. Ela fornece um pequeno círculo trêmulo de luz laranja amarelada. Seus olhos, acostumados com lâmpadas LED de 60 watts, lutam para ver qualquer coisa fora deste círculo de 1 metro. A fumaça faz seus olhos lacrimejarem, somando-se ao couro que você ainda não lavou. A família, você, sua esposa e talvez 2 ou 3 crianças pequenas se amontoa perto desta luz. Não para calor, ela mal produz algum, mas para segurança. Porque agora, com o sol se pondo, o outro Egito acorda. Você está exausto do seu dia de trabalho, sua mão ainda lateja da infecção, mas você não consegue relaxar. Você não está mais no topo da cadeia alimentar. Você ouve um farfalhar no canto. Você congela. Sua esposa pega um bastão. O Sunu pode ter curado sua mão, mas o que causou o problema em primeiro lugar? Os demônios que você teme à noite não são apenas os espíritos que o sacerdote mencionou. São coisas reais, que rastejam e mordem. A praga número 1, escorpiões. Eles são da cor da areia, pequenos e rápidos. Durante o dia, eles se escondem do calor nas fendas frias de suas paredes de tijolos de barro. À noite, eles saem para caçar. Você aprende a lição número 1 da sobrevivência noturna. Nunca, jamais, coloque seus pés descalços no chão no escuro. Você sempre chuta suas sandálias, se tiver a sorte de possuir um par, antes de calçá-las. Você sacode sua tanga vigorosamente antes de vesti-la pela manhã. Uma picada na aldeia, longe da magia do Sunu. Você viu uma criança morrer disso. O segundo perigo, cobras. A Najá egípcia, a áspide, é reverenciada. Você a vê no cocar do faraó, o Uraels. Ela é a protetora da realeza. Mas aqui, ela não é um símbolo. É um predador que segue os ratos que são atraídos pelos seus parcos estoques de grãos. Ela pode estar enrolada em um pote de cerveja fresco. Ela pode estar sob a sua esteira de dormir. Cada sombra na luz bruxuleante da lâmpada a óleo parece se contorcer. Mas o verdadeiro terror vem de fora. Você precisa de mais água para a noite. Você é o homem da casa. Você tem que ir buscá-la. Você pega um pote e sai para a escuridão, indo em direção ao Nilo. A lua está pela metade, lançando uma luz fantasmagórica e prateada. O silêncio é ensurdecedor. O Shaduf parou de ranger. O escriba está dormindo. De repente você ouve.
Um som que faz o sangue em suas veias virar gelo. Não é um assobio, nem um rosnado. É um bufar, um grunhido baixo, profundo, que parece vibrar no seu peito. E vem da margem do rio. Você para, sem respirar. Você examina a escuridão e então você vê duas pequenas protuberâncias na superfície prateada da água, movendo-se lentamente. Os olhos, e então um som de algo enorme se movendo pelos juncos. É um hipopótamo. Você, com seu conhecimento moderno, pensa nos hipopótamos como animais de zoológico engraçados e redondos. Os egípcios sabiam a verdade. Você não teme tanto os crocodilos. Eles são preguiçosos e previsíveis. Você teme isso. Os hipopótamos são as criaturas mais mortais do Egito. Eles são incrivelmente rápidos, ferozmente territoriais e matam mais pessoas do que qualquer outro animal grande. Eles saem à noite para pastar nos campos, nos seus campos, destruindo suas colheitas. Se você ficar entre um deles e sua água, ele o morderá ao meio, literalmente. O deus Bes, que te protege, tem traços de leão, mas a deusa da proteção, Taueret, que você viu no templo, é uma hipopótamo fêmea grávida. Os egípcios sabiam que não havia nada mais perigoso do que uma mãe hipopótamo. Você não se move, você espera, você recua lentamente, passo a passo, derramando metade da água no processo. Você desiste da água. Você prefere passar sede. Você corre de volta para a sua cabana, puxa a esteira da porta e se senta, seu coração batendo contra suas costelas. A noite é para se esconder. Então, o que vocês fazem trancados nesta caixa de lama escura por horas? Não há internet, nem livros, você não sabe ler, nem televisão. Você tem duas opções. A primeira é a conversa. Um vizinho mais velho entra, agachando-se perto da sua lâmpada. Ele começa a contar uma história. A tradição oral é tudo. Ele conta o conto do marinheiro náufrago, uma história de fantasia sobre um homem que chega a uma ilha mágica governada por uma cobra gigante e falante. As crianças ouvem de olhos arregalados. Você ouve. É o seu filme, é a sua série. Enquanto ele fala, seu filho pega um pedaço de junco na beira do rio e começa a tocar. É uma flauta Ney primitiva. A música não é complexa. São apenas algumas notas finas, melancólicas, que pairam na sala enfumaçada. É assustadoramente bonito e é a única trilha sonora além do vento do deserto lá fora. A segunda opção é o jogo. Você pega um pedaço de madeira plano. Arranhado na superfície, em 3 fileiras de 10 quadrados, está o jogo mais importante da sua vida, Senet. Seus peões são 5 pequenos seixos brancos. Os da sua esposa são 5 cacos de cerâmica escura. Você não usa dados. Você usa 4 bastões de arremesso, pedaços planos de madeira ou osso, com um lado pintado de preto e o outro deixado natural. Você os joga no chão, 4 lados brancos para cima, você se move 4 casas e joga de novo. Um branco, você move uma casa. Você começa a jogar na luz fraca da lâmpada a óleo. É um jogo de corrida. Você tem que mover todos os seus seixos pelo tabuleiro em forma de S e tirá-los do final. Mas não é o seu jogo de tabuleiro moderno. O Senet não é apenas um passatempo, é uma simulação. Você sabe, porque o sacerdote lhe disse que este tabuleiro é a jornada da sua alma pelo Duat, o submundo. Cada casa tem um nome. A casa 15 é a casa do renascimento. A casa 26 é a casa da beleza. A casa 27, marcada com um X, é a casa da água. Se você cair ali, você está afogado e tem que voltar até a casa do renascimento. É um revés terrível. Vocês dois jogam em silêncio focado. Você joga os bastões. Você move seu seixo. Sua esposa joga e cai no seu seixo, trocando de lugar com você e te mandando de volta. Você murmura uma praga leve. Ela sorri, seus dentes brilhando na penumbra. Há uma tensão real. Você não está jogando apenas para ganhar. Você está praticando para a sua morte.
Você está aprendendo o caminho para passar por Osíris e alcançar os campos de juncos, o paraíso egípcio. Mas, nesta noite, é principalmente sobre ganhar. Você consegue sua peça final na casa 30, a casa de Horus, e a move para fora do tabuleiro. Você venceu, você renasceu, você dá um sorriso satisfeito. A lâmpada a óleo começa a falhar. O pavio está se afogando. A fumaça fica mais espessa. A história acabou. O jogo foi guardado. O frio agora é profundo. Você se move com sua família para a plataforma de lama elevada. Vocês se deitam juntos, puxando um cobertor de lã áspero sobre todos vocês, compartilhando o calor do corpo. Você está exausto. A noite está cheia de hipopótamos, cobras e escorpiões. Mas nesta pequena caixa de lama, com sua família, você está, por enquanto, seguro. Você fecha os olhos, sua mão enfaixada aninhada em seu peito e adormece. O tempo passa. A mão que o Sunu cortou com uma lâmina de bronze e encheu de esterco de crocodilo, agora é uma rede de cicatrizes rosadas e brilhantes. É rígida, e você perdeu alguma sensibilidade no dedo mínimo, mas funciona. É mais uma ferramenta do que uma mão, e você precisa dela, porque o mundo mudou de novo. A estação de Perret, o crescimento, acabou. A colheita brutal de Chemu terminou, onde você trabalhou até os ossos cortando a cevada e o trigo com uma foice de madeira com dentes de sílex. Agora, o evento que governa sua vida chegou. A Ket, a inundação. O Nilo, o grande rio Hapi, começa a inchar. Não é uma inundação violenta e destrutiva. É uma subida lenta, majestosa e inexorável. A água marrom esverdeada, espessa com o silt precioso das terras altas da Etiópia, rasteja para cima. Ela engole as margens, depois engole os canais de irrigação e, finalmente, engole os campos onde você trabalhou. Sua aldeia, construída em terreno ligeiramente mais alto, torna-se uma ilha em um vasto lago marrom que se estende até onde a vista alcança. A terra negra desapareceu sob a água. Você olha para esta vasta extensão de água. Você não pode plantar, você não pode arar, você não pode operar o Shaduf. E você pensa, finalmente, férias. Você está hilariantemente errado. O faraó, seu Deus-rei, dono de cada grão de areia e de cada gota de suor em seu corpo, não vê isso como um tempo de folga. Ele vê isso como a temporada de recrutamento. Seu trabalho agrícola está em pausa. Seu trabalho para o Estado está prestes a começar. Uma manhã, o escriba, o mesmo homem com o linho branco impecável que contou seus grãos, chega. Desta vez, ele não está medindo campos. Ele tem uma lista de nomes em um rolo de papiro. Ele lê. Seu nome é chamado. Você não tem escolha. Isso não é um pedido de emprego. É o corvé. O imposto de trabalho obrigatório que todo camponês deve ao Estado. Você se despede de sua família. Você receberá suas rações, pão, cerveja, cebola, do Estado enquanto trabalha, mas sua família terá que se virar com o que vocês armazenaram. Você é agrupado com outros 20 homens da sua aldeia e levado a uma grande balsa de papiro na margem do Nilo agora inundado. Você flutua para longe da sua casa. Você está cruzando o rio. Você sempre viveu na margem leste, a terra de Tebas, a terra do templo de Karnak, a terra onde o sol nasce, a terra dos vivos. Agora, você está sendo levado para a margem ocidental, a terra onde o sol se põe, a terra da morte. Assim que a balsa atraca, a mudança é imediata. Não há lama preta fértil aqui. O deserto vermelho, o Deshret, começa instantaneamente na margem da água. O ar parece mais seco, mais quente. Você e seu grupo são forçados a marchar. Você deixa o verde para trás e caminha para o coração dos penhascos de calcário cor de mel que se erguem como uma parede contra o céu. Você caminha por quilômetros subindo um wadi, um leito de rio seco, cheio de pedras soltas que machucam seus pés descalços. O calor é diferente aqui. Não há brisa do rio. O calor bate em você vindo do céu e irradia de volta das paredes do penhasco ao seu redor. É um forno.
O silêncio é total, exceto pelo som de centenas de homens marchando e o grito ocasional de um supervisor. O lugar parece estéril, morto. É para ser. Este é o Taseket Maat, o grande campo, o lugar que seus descendentes chamarão de Vale dos Reis. Este é o local de descanso secreto dos faraós do novo império. As pirâmides de Gizé, que já são antiguidades de 1000 anos para você, provaram ser péssimas em segurança. Elas eram basicamente outdoors gigantes dizendo tesouro aqui. A nova estratégia é o sigilo. Tumbas subterrâneas, escondidas neste vale desolado, onde nenhum ser humano normal jamais iria, exceto você. Você chega ao local de trabalho. Não é uma pirâmide, é um buraco no chão. Um buraco escuro e quadrado na base de um penhasco com uma longa rampa de madeira e terra descendo para a escuridão. E há centenas de homens aqui. Você vê imediatamente a hierarquia. Há os homens como você, camponeses magros, escuros do sol, vestidos com tangas sujas. Vocês são os Meri, o trabalho braçal temporário. E há os outros. Eles parecem diferentes. Eles usam linho mais fino. Alguns até têm perucas de cabelo humano para proteger suas cabeças raspadas. Uma proteção contra piolhos. Eles estão sentados em áreas sombreadas, afiando cinzéis de bronze ou misturando tintas em paletas. Eles são os Remu, os artesãos. Eles não são camponeses. Eles são a força de trabalho de elite permanente do faraó. Eles vivem em uma aldeia construída especificamente para eles, perto daqui, chamada Set Maat, o lugar da verdade, que você conheceria como Deir el Medina. Eles sabem ler, escrever, esculpir e pintar. Eles são pagos com rações de luxo, mas carne, peixe, mel e cerveja de melhor qualidade. Você não tem permissão para falar com eles. Você é apenas o músculo deles. Um capataz, um egípcio corpulento com uma vara de acácia na mão, late para você. Ele não se importa com sua mão cicatrizada. Ele lhe entrega uma cesta de junco trançado, com 2 tiras de ombro. Ele aponta para o buraco. Sua tarefa pelos próximos 2 meses é desumana em sua simplicidade. Você desce a rampa escura para o subterrâneo. Você enche sua cesta com lascas de calcário que os escavadores estão quebrando. Você coloca a cesta nos ombros, pesando 20, 30 quilos. Você sobe a rampa íngreme, pisando em tábuas escorregadias e emerge na luz ofuscante do sol. Você despeja sua carga em uma pilha de detritos que já é do tamanho de uma colina. Você desce novamente. Você desce para a escuridão. O ar lá fora era um forno. O ar aqui dentro é um túmulo. É quente, mas é um calor úmido, sem ar. A única luz vem de lâmpadas a óleo, tigelas de barro com pavios de linho flutuando em óleo de rícino, colocadas em nichos nas paredes. Elas soltam uma fumaça preta e oleosa que gruda na sua garganta. E o pó. Você nunca experimentou nada assim. Não é poeira de terra, é pó de calcário, fino, branco, abrasivo. Ele cobre tudo. Em 10 minutos, você está coberto de uma camada de gesso branco que se mistura com seu suor para formar uma pasta grudenta. Você respira isso. Cada inspiração é como inalar giz. Você começa a tossir, uma tosse seca e áspera que não limpa nada. Você não sabe, mas os Remu que fazem isso a vida toda morrerão de silicose. Seus pulmões transformados em pedra. Suas múmias provarão isso. O som é enlouquecedor. Taque, taque, taque. É o som de martelos de pedra dura, dolerito, e cinzéis de bronze, que precisam ser constantemente levados para a superfície para serem reafiados, lascando a rocha sólida. É o som da eternidade sendo esculpida à mão. Você chega ao fim do túnel. Homens musculosos, os escavadores de elite, estão trabalhando na face da rocha. Você se agacha na luz bruxuleante, enche sua cesta com as lascas afiadas. Você se vira para sair e seu caminho é bloqueado por outros homens. Carregadores de água, carregando peles de cabra com água do Nilo,
a quilômetros de distância. Água para os trabalhadores beberem e água para misturar o gesso. Em sua subida, você passa por um corredor lateral que já foi terminado. O trabalho de escavação aqui parou. O corredor foi alisado e coberto com uma fina camada de gesso branco. E nas paredes, você para por um segundo e o capataz grita com você. Mas você não se importa. Você vê mágica. Artistas, os artesãos de elite, estão trabalhando. Um está segurando uma paleta misturando tintas. As cores são tão vibrantes que parecem brilhar na fumaça. Você vê o vermelho do ocre, o amarelo do orpimento, o verde do cobre e o azul mais profundo que você já viu. Azul egípcio, o primeiro pigmento sintético da história, feito de areia e cobre. Outro artista, o escriba de contorno, está desenhando figuras na parede com um pincel de junco fino. Ele não está desenhando cenas da vida. Ele está desenhando deuses. Você reconhece Anubis, o deus com cabeça de chacal, supervisionando a mumificação. Você vê Horus, com cabeça de falcão, levando o faraó pela mão. E você vê hieróglifos, as palavras dos deuses, sendo pintados com uma precisão impossível. Você entende o que está construindo. Esta não é uma tumba, um lugar de tristeza. É uma Perjet, uma morada eterna. É uma máquina, uma ferramenta de ressurreição. O faraó, que ainda está vivo e bem em seu palácio em Tebas, usará isso para navegar pelo Duat, o submundo. As pinturas não são decorações. Elas são a realidade da vida após a morte. Os feitiços pintados nas paredes literalmente se tornarão reais, repelindo os demônios que você mesmo teme à noite. O faraó precisa disso para derrotar o caos e garantir que o sol, Ra, nasça novamente amanhã. Seu trabalho, este trabalho miserável de carregar pedras em um buraco empoeirado, é parte disso. Você está pessoalmente ajudando a manter Maat, a ordem cósmica. O capataz te empurra, tirando você do seu transe. Você ajusta a cesta em seus ombros doloridos e continua subindo em direção à luz, para cima e para baixo. O dia todo, a poeira se acumula em seus pulmões. Suas pernas tremem. A única pausa é para um gole de água quente e uma ração de pão arenoso. Quando o sol finalmente se põe, você emerge uma última vez. Você não é um homem cor de lama. Você é um fantasma branco, seus olhos vermelhos e lacrimejantes na fumaça. Você é levado para um acampamento de trabalhadores, uma coleção de cabanas de pedra crua, onde você recebe sua recompensa, mais pão, mais cebola e a abençoada cerveja espessa. Você dorme no chão duro, tossindo poeira branca, sonhando com deuses com cabeça de chacal. Você é um motor descartável na máquina da eternidade. A inundação terminou. O corvée acabou. Você foi liberado do trabalho no túmulo. O grande lago marrom de Akhet recuou lentamente, como uma maré que se esvai, deixando para trás o presente anual do Nilo. Uma camada espessa, escura e renovada de lama preta e fértil. A terra dos vivos, a margem leste, está pronta para o plantio. Você foi enviado de volta para sua aldeia, para sua casa de tijolos de barro. Você sobreviveu à sua temporada trabalhando na máquina da eternidade do faraó, na terra da morte. Você está em casa. É noite. Você está sentado na plataforma de lama elevada, que você agora chama de cama. A esteira de junco parece quase macia sob seu corpo exausto. A lâmpada de óleo de rícino está acesa, seu pavio de linho soltando a fumaça preta e gordurosa habitual. Ela lança um pequeno círculo trêmulo de luz. Sua família já está dormindo ao seu lado, amontoada sob um cobertor de lã áspero. Mas você está acordado. Você está olhando para as suas mãos. Elas não são mais as suas mãos. Você se lembra das mãos macias que tinham caligrafia de teclado e cutículas limpas. As mãos que você vê agora na luz laranja são ferramentas. Elas pertencem a este lugar. A cicatriz feia e grossa daquela infecção quase fatal, onde o Suno usou a faca de bronze e o esterco de crocodilo, é apenas parte da paisagem agora.
Ela é cruzada por calos novos, endurecidos, que se rasgaram e curaram, e depois se rasgaram e curaram novamente. Suas unhas estão permanentemente pretas de sujeira e rocha. Você tenta fechar o punho. O movimento é rígido, a pele parece couro, elas doem. Você tosse. É uma tosse nova que você trouxe de volta do Vale dos Reis. É seca, áspera, e parece vir de um lugar muito profundo em seu peito. Você cospe no chão de terra e mesmo na luz fraca, você acha que vê um traço de pó branco de calcário. Você se pergunta quanto tempo levará para seus pulmões se limparem. Você olha para o homem mais velho dormindo no outro canto da sala, seu avô, e ouve o chiado em sua respiração. Você percebe que a resposta é, provavelmente, nunca. O peso de 7 dias. Ou foram 7 semanas? 7 meses? Você nem sabe mais. O tempo aqui não se move em linha reta. Ele se move em círculos. O círculo do sol, Ra, nascendo da escuridão e morrendo nela todas as noites. O círculo do Nilo, Hapi, subindo para inundar o mundo e recuando para deixá-lo cultivar. E o círculo da sua vida, acordar na escuridão, caminhar para o campo, trabalhar até o sol se pôr, comer pão de areia e beber cerveja quente e cair neste sono de pedra. Você reflete sobre a semana. Você sobreviveu. É um pensamento estranho. Em sua vida antiga, sobreviver a uma semana significava aguentar reuniões chatas ou trânsito. Aqui, significa sobreviver literalmente. Você sobreviveu ao choque sensorial da sua chegada. O calor que era como uma parede, o cheiro de peixe seco e moscas, a lama entre os dedos dos pés. Você sobreviveu à sua primeira noite em uma casa sem janelas. Você aprendeu a rotina de higiene, a água turva do Nilo, o galho mastigado para os dentes, o col de chumbo para cortar o brilho do sol. Você encontrou seu lugar. No fundo, você aprendeu a temer o escriba com seu linho branco e sua paleta. Você aprendeu que você não é uma pessoa. Você é uma unidade de trabalho, um número em um rolo de papiro, medido em rações de cerveja e pão. Você sentiu o sol cozinhar suas costas enquanto você quebrava torrões de lama seca com uma enxada de madeira. Você sentiu suas mãos se rasgarem e sangrarem no poste do Shaduf. Você comeu a comida. Você sente seus dentes agora, passando a língua sobre eles. Eles parecem ásperos. A areia. Você comeu areia em todas as refeições. Você engoliu o pão de cevada, a cerveja espessa e as cebolas cruas que faziam seus olhos lacrimejarem. Você não teve uma refeição deliciosa. Você apenas reabasteceu. Você sobreviveu ao seu próprio corpo se voltando contra você. A infecção. Você ainda pode sentir o fantasma da dor, a explosão branca atrás dos seus olhos quando o bronze cortou sua pele. Você sobreviveu à magia, aos encantamentos e ao remédio de esterco. Você aprendeu que os deuses, como o faraó, não são seus amigos. Eles são seus mestres. Eles exigem pagamento, e você pagou em pão e cerveja no pequeno templo de tijolos de barro. Você sobreviveu à noite. Você aprendeu a verificar sua esteira para escorpiões. Você aprendeu a ouvir o bufar de um hipopótamo no escuro e saber que isso significa morte. Você jogou senete, praticando sua jornada pela vida após a morte, enquanto esperava o sol voltar. E você sobreviveu ao estado. Você foi levado para a terra da morte e forçado a cavar a eternidade para o seu Deus Rei. Você respirou poeira de pedra em um túnel escuro, vendo a arte mais bonita do mundo, sendo criada para ninguém vivo jamais ver. Agora você está aqui. O ciclo terminou. Você está de volta ao ponto de partida. Amanhã, quando o sol nascer, a estação de Perê começará novamente. Você não vai carregar pedras. Você vai pegar a enxada de madeira. Você sente a exaustão. Não é o cansaço do seu cérebro moderno. É uma exaustão que começa em seus pés descalços, sobe por suas pernas doloridas, se instala como uma pedra em sua lombar e vive em seus ombros e mãos arruinadas. É o cansaço de milênios, a glória do Egito,
os obeliscos, os túmulos dourados, os templos colossais. Tudo isso é um mito. A realidade do Egito é você. É a dor nas suas costas. É o suor em sua testa. É o pão de areia em seu estômago. Você é o motor humano, descartável e substituível, que alimenta a máquina. A pergunta era: você duraria uma semana? Você olha para sua família dormindo. Você ouve o vento fraco do deserto do lado de fora. Você toca a cicatriz em sua mão. Sim, você durou. Você sobreviveu. Você aprendeu as regras. Você se curvou para o escriba. Você trabalhou. Você não morreu de infecção. Você não foi comido por um crocodilo. Você se deita. Você puxa o cobertor áspero sobre seu ombro. O peso da semana inteira se acomoda sobre você e pela primeira vez parece normal. Parece o preço de estar vivo. Você não é mais um visitante. Você não é mais você. Você é um deles. E amanhã você vai acordar e fazer tudo de novo. Mas agora, esse trabalho pesado termina. O peso em seus ombros pode simplesmente se dissolver. A história acabou. O escriba com seu rolo de papiro se foi. O capataz, no túmulo escuro e empoeirado, está a milênios de distância. O sol egípcio, aquela esfera branca e furiosa, se pôs. O som do Shaduf rangendo finalmente parou. O Nilo não está mais cheio de perigos. Ele é apenas um rio em uma história. Você não está mais naquela caixa de tijolos de barro, ouvindo coisas rastejando no escuro. Você está exatamente onde deveria estar. Você está em sua própria cama. Você pode sentir o conforto do seu próprio travesseiro, o peso familiar do seu próprio cobertor. O ar que você respira é limpo e fresco. Não há cheiro de fumaça de esterco, nem poeira de calcário, nem o odor de peixe seco. Há apenas a paz calma do seu quarto. A exaustão que você sentiu, aquela dor profunda em seus ossos, você pode deixá-la ir. Você não precisa carregar mais nada. Você pode soltar a enxada de madeira. Você pode relaxar suas mãos. Sinta a tensão desaparecendo de seus ombros. Sinta suas costas relaxando e sinta seus pés ficando quentes e pesados. Você está seguro. Você não está sob o olhar de deuses zangados ou de um faraó todo-poderoso. Você está simplesmente aqui, pronto para dormir. Você fez a jornada. Você sobreviveu à semana. E agora você voltou para casa, para o lugar mais seguro de todos. Deixe as imagens de areia dourada e água escura do rio desaparecerem. Deixe o sono tomar conta de você, tão suave e inevitável quanto a inundação, trazendo apenas calma, silêncio e um descanso profundo e restaurador.